lá no início, na biologia, o que é o ser humano, né, quem nós somos, a gente aprende que o ser humano é um animal racional, né, inclusive o único animal racional que existe. Mas a verdade é que nós somos seres emocionais também, que nós temos grande influência das emoções, e mais do que grande influência, né, 95% do nosso comportamento, ele acontece ali pautado nessas emoções, né, e é um comportamento, né, uma tomada de decisão, 95% das vezes, que é um processamento que é implícito, ele é não verbal e ele é não consciente, né? A gente nem consegue acessar esse lugar facilmente. E só 5% do que a gente faz é explícito, verbal e consciente. Então, só 5% de todo o processamento que acontece aqui dentro, a gente realmente consegue explicar, a gente consegue verbalizar. E o que acontece com todos esses 95% que está ali, né? A maior parte do nosso tempo é ele que está governando ali o nosso comportamento. Como que a gente consegue entender melhor o que acontece aqui, para que a gente possa entender melhor também como as pessoas se comportam, né? E como eu posso melhorar a vida das pessoas, ou entender como é que ela interage com determinadas questões, né, do mundo, como, por exemplo, as empresas, né? A partir desse entendimento que a gente tem do que é implícito, né? Do processamento que acontece ali dentro desses 95% que a gente não consegue acessar. E quando a gente fala de entender isso, né, essa questão de sermos emocionais, a questão desses 95% do processamento, a gente está falando de entender sobre emoções, né? A emoção, se a gente pegar a definição da emoção, né, são estados, né? As emoções são estados que vão mobilizar os humanos, né? De forma básica, né, o que a gente tem como emoção, né, que vai mobilizar a gente, também é igual ao que a gente tem para os animais, né, que a gente chama ali de motivação, né, que vai mobilizar também esses animais. Nós temos o mesmo princípio, né? Coisas que são muito agradáveis para a gente, vai mobilizar a gente para que a gente possa se aproximar daquilo, né, para que a gente possa ter aquilo mais perto da gente. Por outro lado, quando a gente tem algo que é desagradável, né, isso vai ativar o nosso sistema, que é o nosso sistema defensivo. E isso vai fazer com que a gente se afaste daquilo. E isso acontece o tempo todo de forma inconsciente, né? A gente trabalha com essas emoções, a gente sabe, né? Eu sempre cito muito o filme do Divertidamente, né? Que eu imagino que vocês já devem ter visto, mas esse é um dos meus filmes preferidos, porque eu acho que ele explica muito bem ali o papel das emoções, né? A gente vê ali o papel da emoção da tristeza, ela tem um papel importante, né? E vai mobilizar ali a personagem para certos aspectos da sua vida. Tem a raiva, que ela tem também um aspecto importante, vai mobilizar outros aspectos, a alegria e por aí vai. Então, as emoções, elas são primordiais para que a gente possa interagir com o mundo, né? E isso acontece, né? Como é que essas emoções, elas são ali desencadeadas no nosso cérebro, né? E como é que elas dão esse resultado, né? Que é o nosso comportamento. A gente tem um estímulo, né? Quando a gente recebe, a gente está ali interagindo com o mundo, a gente recebe um estímulo. Esse estímulo ele vai ser processado no nosso cérebro, dando aí fruto a essa emoção, né? E isso vai trazer para a gente uma resposta que é fisiológica. Então, o nosso corpo ele se prepara mesmo para reagir, né? Então, a partir do momento que eu sinto uma emoção, que a gente tem um processamento a partir do estímulo que a gente recebeu, o nosso corpo ele já está sendo todo preparado para agir, descarregando ali os hormônios necessários, né, descarregando ali a energia necessária, dando os comandos necessários para a ação que a gente vai fazer logo em seguida. E isso vai levar a gente a ter um determinado comportamento. Isso tudo, todo esse processo acontece ali dentro desses 95%, né? Isso automaticamente, a partir do momento que a gente tem contato com o estímulo, ele já vai trazer ali um processamento da emoção no nosso cérebro, né? Depois que a gente faz, né, depois que todo esse processamento aconteceu, que a gente já teve ali um comportamento, a gente consegue nomear o que aconteceu com a gente, né? Quando a gente tem o sentimento, né? Nossa, acho que quando aconteceu isso, é porque eu estava sentindo raiva. Quando aconteceu isso, é porque eu estava triste. Mas o nosso corpo, a gente já teve um comportamento que reagiu àquilo que aconteceu, né? E isso, né, essas respostas que são disparadas ali, né, fisiologicamente, comportamentais, que são automáticas, né, elas vão gerar pra gente essa experiência, né, que acontece primeiro dessa forma inconsciente e depois da forma consciente, que são super importantes do ponto de vista evolutivo também. Porque a emoção, gente, ela vem para preparar o nosso corpo para ação, né? E ela vem para comunicar os nossos estados emocionais também. Tudo isso é muito importante na nossa interação com o meio, né? E na nossa interação aqui
em sociedade também. Então, para que a gente possa entender com quem a gente está lidando, né, o que está acontecendo com aquela pessoa, o que aquela situação está causando, né, comunicar as emoções é muito importante. E da mesma forma, para a nossa sobrevivência, sempre foi muito importante também a emoção como um fator ali, né, para a nossa tomada de decisão, para o nosso comportamento. Porque imagina só, a gente está ali, né, na selva, né, o nosso cérebro ele vem aí já de muitos anos, ele evoluiu, né, o mundo evoluiu, mas o nosso cérebro ainda tem vários processamentos ali que ele segue, né, da mesma forma. Mas imagina que lá, aquele ser que estava na selva, né, na savana, ele vê um perigo logo na frente dele. Imagina se a gente tivesse que ter todo um pensamento, tornar consciente o fato de que você viu um animal que é perigoso para você e que a partir dali você precisa correr. Já não deu tempo, né, gente? Até a gente pensar em tudo isso, a gente já perdeu ali para esse perigo iminente que está na nossa frente, né? Então, a emoção, ela vem com um papel de sobrevivência muito importante também, que é assim, olha, algo aconteceu aqui de inesperado, e isso parece um perigo, né? O que você vai fazer? Você vai correr. A emoção, ela já disparou todo esse processo, né, a reação fisiológica e o comportamento, e depois a gente entende o que aconteceu. Então, ela tem um papel primordial quando a gente fala também da nossa sobrevivência, né, da gente conseguir se manter saudável, da gente conseguir se manter ali vivo mesmo, né? E isso é real até para o mundo de hoje, tá, gente? Quando a gente fala da questão de sobrevivência, a gente pensa nessas questões muito extremas, né? Mas tudo para a gente é uma ameaça à sobrevivência, né? Vamos dizer, né? Trazer aqui o que aconteceu com a gente nos últimos 2 anos, né? A Covid. Por mais que aquilo não tivesse, né? A doença talvez não tivesse perto de você, isso é uma ameaça de sobrevivência que está ali, né? No nosso pensamento o tempo todo. E isso está disparando para a gente emoções, isso está disparando para a gente ali certos comportamentos que a gente vai ter no nosso dia a dia. Da mesma forma, quando a gente está lidando ali com questões do nosso dia a dia de trabalho, questões do nosso dia a dia de estudo, né? Todos esses estímulos, eles disparam essas mesmas características, né, essas mesmas emoções no nosso cérebro e vão fazer com que a gente tenha certos comportamentos. E pode ser que em algum momento você tenha ali um estímulo que nesse mundo moderno que a gente vive, ele parece uma ameaça, né? Ele vem te ameaçar de alguma forma, que não precisa ser necessariamente na integridade física, né? Mas que ele te ameaça de alguma forma também. É o que a gente tem muito com as questões relacionadas à saúde mental, né? Existe um estresse ali que é uma ameaça que ela traz para esse indivíduo essa percepção de que ele precisa se proteger, né? Eu preciso sobreviver. E isso dispara certos comportamentos. E isso acontece, gente, em todos os ambientes que a gente está inserido, né? Não é uma coisa que a gente consegue desligar, não é uma chavinha que a gente consegue desligar, né? Então, quando a gente fala do ambiente de trabalho, né, da organização, da nossa interação ali com os colaboradores, com os líderes, a gente está falando também de que isso acontece, né? Que esses processos emocionais, eles também são disparados ali de forma automática e de forma inconsciente. E a gente precisa tornar isso cada vez mais transparente, cada vez mais claro, desmistificar essa questão de que a gente é um ser racional e principalmente, né, que a gente consegue virar essa chavinha no ambiente de trabalho, né? Talvez você já tenha escutado algum tipo de comentário que fala assim, não, quando eu chego no trabalho, né, ou quando eu estou fazendo aqui alguma coisa, eu sou totalmente racional, né? Nada me influencia, eu consigo ter uma visão totalmente sem viés, né? E isso, né? Tem um trabalho em casa, eu deixo em casa, quando eu chego no trabalho, esse problema desapareceu. Mas, na verdade, não é isso que acontece, né? A gente sempre brinca que a gente tem um cérebro só, né, gente? Esse cérebro está processando as informações que a gente tem no nosso dia de trabalho, ele está processando as informações que a gente tem na nossa vida pessoal. Tudo está sendo ali processado por esse mesmo lugar, por essa mesma máquina, né? Então, como é que a gente acha que a gente vai conseguir desligar uma chavinha quando você chega no seu local de trabalho, ou quando você abre o seu computador e começa a trabalhar com um determinado ali, uma determinada atividade, de repente tudo que aconteceu, né, todas as emoções que você estava sentindo, elas foram embora, né? Não é assim que acontece. Então a gente precisa desmistificar essa questão da gente ser racional, puramente racional, apenas racional, e entender que a gente tem um lado emocional e que ele também vai influenciar ali de forma muito relevante o nosso comportamento, inclusive dentro do ambiente de trabalho. Se a gente está num ambiente de trabalho, né, que é um ambiente nocivo para a gente, né, que a gente tem, por exemplo, um líder que ele não é um líder companheiro, né, ele está ali só
mandando você fazer as coisas e não presta atenção em você, né? Ele não está ali para te ouvir, não consegue, você não tem um suporte daquele líder. Isso vai desencadear também respostas emocionais. Se você está numa empresa que você está trabalhando o tempo todo, só chega mais atividade. Hoje em dia existe o mal também dos meios de comunicação, né, assíncronos. Então, as ferramentas que estão o tempo todo pipocando e te trazendo mais informação, mais coisa para fazer, tudo isso vai disparar processos emocionais para a gente, né, que está ali trabalhando dentro das empresas, e a gente precisa entender que isso vai também impactar de forma relevante o nosso comportamento dentro do ambiente de trabalho. E isso vai impactar, inclusive, também a nossa capacidade, por exemplo, criativa, né? Então, como é que a gente quer, muitas vezes, que as empresas elas tenham inovações, pensem em coisas muito diferentes, quando as pessoas não têm, estão ali muito estressadas, né? Não tem ali um espaço para poder realmente pensar em soluções, pensar em inovação, porque tem outras coisas que estão ali, né, ameaçando a sobrevivência daquele indivíduo, de certa forma, e atrapalhando o processo, né, como, por exemplo, o processo da criatividade. Então, a gente precisa entender que essas coisas elas estão interligadas, e que se a gente entende que o ser humano ele tem esse lado emocional e que nós, como pessoas, né, dentro da organização, a gente também tem esse lado emocional, ele segue existindo, a gente consegue entender um pouco mais como a gente tem um ambiente melhor, como a gente tem líderes mais preparados para lidar com essas situações também, como o próprio colaborador pode aprender estratégias, como, por exemplo, a inteligência emocional, para que ele possa entender cada vez melhor como lidar com esse mundo, né, que está mudando o tempo todo. E isso vai permitir que a gente tenha relações cada vez mais saudáveis com o trabalho também e ambientes cada vez mais saudáveis para as pessoas, tá? Então, eu volto ali na minha pergunta inicial, né? Por que a neurociência? Porque, né, como o Simon Sinek diz, gente, essa frase dele é muito boa, que ele resume muita coisa, né? 100% dos clientes são pessoas, 100% dos colaboradores são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. E para entender de pessoas, a gente precisa entender que esse lado emocional, ele também existe e ele está ali 95% do tempo fazendo o processamento ali de tudo que está acontecendo com a gente no dia a dia, né? Então a gente precisa ter essa visão e a gente precisa incluir essa visão dentro das organizações, dentro do que acontece nas organizações. E aí vem a área, né, que é a neurociência organizacional. O que essa área faz, né, gente? O que essa área estuda? Essa área, né, estuda o processamento cerebral que influencia nas decisões, comportamentos e nas interações humanas dentro das organizações ou em resposta ali às organizações e às instituições, né? De uma forma bem mais resumida, né? Essa área ela vai compreender o comportamento do colaborador. O que está acontecendo com essas pessoas dentro da empresa, né? O que acontece quando as pessoas estão em um ambiente que é um ambiente saudável, né? Elas são mais produtivas, elas conseguem ter mais ideias, né? Elas são mais criativas, elas conseguem ter melhores relações com as pessoas no trabalho, né? A comunicação acontece de uma forma melhor. Tudo isso vai ser impactado aqui pelas nossas emoções, né? Pelo nosso cérebro. E quando a gente junta essa área com o entendimento das organizações, a gente consegue identificar exatamente o que está acontecendo ali dentro, né? Então, o que a gente faz, né, na Nêmesis, de uma forma mais prática, é entender essas bases do comportamento humano e entender como essas bases estruturais vão influenciar em fatores que estão ali dentro da organização, né? Como bases estruturais do comportamento humano, a gente pode falar do foco, né? Então, que é um problema, gente, eu não sei aqui vocês, mas lá na empresa, né, sempre que a gente conversa com alguém, ou mesmo quando eu estou dando aula, é uma questão que sempre aparece para todo mundo, é assim, gente, eu não consigo mais ter o mesmo foco, eu não consigo mais ter a mesma atenção ali quando eu estou fazendo as atividades, né? Eu estou sempre, tá sempre pipocando alguma coisa nova e eu estou sempre ali dispersando a minha atenção, né? Isso tem sido uma dificuldade real, porque a gente vive num mundo que ele está mesmo tirando um pouco essa atenção da gente, quando a gente tem trabalhos focados que são muito importantes, e que é muito importante que a gente desenvolva, tanto em relação à saúde mental, quanto em relação à produtividade. Temos questões relacionadas ao hábito, né? Então, muitas das atividades que a gente faz, elas viram hábito pra gente, né? A gente memoriza ali, o nosso cérebro memoriza os procedimentos que a gente faz para certas atividades, né? Pode pensar. Tem alguma atividade que você faz aí, que você faz comumente no seu dia a dia, que ela já é um hábito. Você sabe exatamente onde você vai para pegar informação, o que você tem que fazer com ela. Tem hora que você já nem pensa mais tanto, né? Você só faz. Então, isso vem dessa construção desse hábito e as empresas têm muito disso, né?
E há um desafio muito grande quando a gente fala de gestão de mudança, né, dentro das organizações, que está relacionado ao hábito, inclusive, porque imagina você mudar um sistema de uma empresa, né? Olha, trabalhamos a vida toda com o sistema X, e agora a gente vai mudar esse sistema, né? Todo o processo que você fazia no sistema anterior não funciona mais, porque esse é um sistema novo, e a gente está falando aqui de mudança de hábito. Então, esse é um desafio muito grande na gestão de mudança, e quando a gente entende que a gente está falando de mudar um hábito, a gente consegue entender um pouco mais também como que a gente pode melhorar esse processo, né? Entender que esse processo vai trazer estresse, né? Que vai ser um processo cansativo para o colaborador, e como a gente, como organização, pode pensar em potencializar essa mudança de hábito, né? E entender que isso vai levar um tempo, né? Que isso tem uma latência. Então, super importante entender essa base. A motivação, né? Então falei brevemente ali, né, para vocês, mas a gente quer que as pessoas estejam motivadas, né? Que elas estejam ali afim mesmo, né? Engajadas em fazer o seu trabalho, engajadas com uma empresa, né? Para que isso aconteça, a gente precisa estar ali ativando esse sistema que é o sistema apetitivo, né? Então, como é que a gente ativa esse sistema? Quais são as bases da motivação dentro ali do ambiente de trabalho, né? Do comportamento humano, que dentro do ambiente de trabalho vai trazer para a gente um resultado positivo, né? Então, a gente olha muito para as questões de autonomia, de reconhecimento, da maestria, que é a nossa capacidade de estar sempre ali aprendendo, se desenvolvendo, que são primordiais quando a gente fala desse entendimento da motivação, do que vai gerar motivação para esse indivíduo. Então, a gente precisa entender essas bases. A empatia, então você está ali lidando com pessoas, né, trabalhando em equipe. A empatia é fundamental para isso e a gente pode desenvolver essas habilidades, tá? A habilidade empática. Então, como é que a gente faz exercícios ali no dia a dia que melhora a habilidade empática das pessoas que estão na empresa e com isso melhora também a comunicação dentro da empresa, né? Melhora o trabalho ali em conjunto dentro da empresa. Tudo isso vai ajudar nesse sentido. A gente fala sobre a percepção, então a forma como isso é muito importante também, né? Quando a gente coloca as pessoas para trabalharem juntas, né? A gente tem que entender o que é a percepção, né? O fato de que a gente tem um mundo, né? Que o nosso cérebro constrói e desconstrói, que está ali sendo enviesado, né? Trazendo ali uma certa influência das nossas experiências, dos nossos aprendizados anteriores, e que para mim vai ser diferente do que é para o Giovanni, que vai ser diferente do que é para a Lívia, vai ser diferente do que é para a Carol, né? Porque cada um aqui viveu uma experiência, cada um aqui tem um conhecimento. Então as percepções são diferentes. E para a gente entender como é que a gente se comunica entre a gente, né? Entender também que essas percepções são diferentes, né? De um ponto de vista ali de base estrutural da neurociência, também ajuda quando a gente traz para as empresas, para as equipes, principalmente, o fato de que, olha, a gente precisa conversar, você precisa ter empatia, você precisa entender que isso acontece dentro do processo para que você tenha uma atuação melhor ali junto da sua equipe, né? E entender também como acontece a tomada de decisão, né? O que influencia a tomada de decisão? O que atrapalha a tomada de decisão? Então, imagina que dentro das empresas, principalmente, né, a gente tem ali pessoas tomando decisões o tempo todo, e decisões que são importantes, né? Ali para o andamento daquela empresa. Então, o que acontece no momento da tomada de decisão que pode atrapalhar isso, por exemplo, né? Então, existem certos fatores, né? Como, por exemplo, a falta de informação, né? Como, por exemplo, também o fato da gente ter, às vezes, muitas opções que dificulta muito a tomada de decisão. Então, sabendo disso também, a gente pode pensar como que a gente cria sistemas melhores, né? Para tomada de decisão dentro das empresas. Todas essas bases aí, elas vão influenciar diretamente outras questões chaves, né? E outras bases ali também de comportamento, como a criatividade, a comunicação, a liderança, a confiança. Tudo isso, né? Todas essas outras bases aqui, elas vão se beneficiar do entendimento dessas bases que são as estruturais, né? Essas que estão em azulzinho aqui na base da pirâmide. E conforme a gente vai entendendo e melhorando essas outras questões aqui, a gente também vai melhorando questões como a cultura da empresa, né? Como que eu tenho uma cultura cada vez melhor, né? Como que eu tenho um ambiente cada vez mais saudável para esse colaborador? Como é que eu falo de saúde e bem-estar dentro da minha empresa, né? E como é que eu garanto que essas pessoas estão trabalhando ali dentro de uma questão de qualidade de vida mesmo, né? Garantindo que isso vai existir para o colaborador. E isso vai impactar de forma positiva para o clima organizacional. Então, aquela empresa vai ser uma empresa cada vez mais agradável dessas pessoas trabalharem, né? Que vai ajudar, por exemplo, em fatores como evitar o turnover, né? O turnover é quando você tem pessoas saindo das empresas, né? E agora a gente está vivendo um momento onde a gente tem o que a gente chama de a grande resignação, né? Que as pessoas estão saindo. A gente está tendo uma evasão
das pessoas das empresas. Não porque a gente está num cenário, né, necessariamente ali super produtivo, né, de vagas, porém as pessoas chegaram num momento que eu falo assim, olha, eu não consigo mais trabalhar num ambiente que vai ser nocivo para mim, né, que vai me trazer ali, na verdade, uma qualidade de vida pior. Eu quero priorizar a minha qualidade de vida, eu quero priorizar o meu tempo com a minha família, eu quero priorizar o equilíbrio de vida. As pessoas estão adoecendo, né, com síndrome de burnout, com estresse. Então isso passa a ser uma prioridade. E quando a gente entende dessas bases, a gente entende também como ter um ambiente mais agradável, onde a gente evita isso para as empresas, evita que eles percam os talentos e eles conseguem atrair mais talentos e reter aqueles que já estão dentro das empresas, né? E isso vai melhorar, né, lá no topo da cadeia, a performance. Isso vai melhorar o trabalho que essas pessoas estão desenvolvendo e isso vai trazer para as empresas melhores resultados também. Então, tudo isso, né, entender ali o comportamento, vai trazer todo esse encadeamento mesmo, né, essa sequência ali positiva para as empresas, né? Então, a gente precisa olhar para isso também desse ponto de vista, né? Aqui na Nemes, a gente tem um desejo nosso que é genuíno mesmo de melhorar a relação das pessoas com o trabalho, né? E a gente entende que isso é primordial para melhorar também as empresas, né? Para que as empresas possam ter ali melhores resultados. Isso acontece, né, gente? Vou começar aqui já a entrar nos cases, né? Trouxe essa breve explicação aqui para explicar um pouquinho o que a gente faz, mas como que a gente faz isso, né? Como é que a gente coloca isso em prática? A gente começa sempre salientando, né, para as pessoas que o mundo mudou, né, gente? A gente não vive mais no mesmo mundo ali, né, onde a gente tinha necessidades básicas, né, apenas muito simples de serem entendidas, né, numa era industrial onde a gente tinha ali um sistema muito menos complexo, né? Hoje a gente vive já num mundo onde a gente tem muitas necessidades diferentes e a gente vive na era do conhecimento, a gente precisa produzir conhecimento, né? E é muito diferente quando a gente fala em produzir conhecimento. A produção de conhecimento exige da gente que a gente pense ali em como que a gente vai ter um ambiente mais propício, né? Para que a gente tenha novas ideias, para que a gente tenha pessoas cada vez trabalhando ali de forma cada vez mais saudável. Então, a gente precisa entender quais são as necessidades, as novas necessidades dessas pessoas, né? Eu preciso da autonomia para que a pessoa possa ter essas novas ideias, né? Eu preciso ter esse sistema que vai ajudar essas pessoas a terem uma produção que é mais condizente ao que a gente tem de valor hoje, né? E uma das coisas que a gente precisa ter muita atenção, né, quando a gente fala sobre isso, e aqui eu quero salientar uma parte do que a gente trabalha, são as questões de saúde mental, né? Então, a gente já sabe, já há muito tempo, né, a OMS já está ali há anos avisando que a depressão e a ansiedade teriam um impacto econômico significativo dentro das empresas, né, com um custo que seria estimado em 1 trilhão por ano em produtividade perdida. Isso a OMS está dizendo, gente, desde antes da pandemia, né, esse número ele segue assim, né, e se agravando com a pandemia, que a gente teve muitos casos ali de burnout, né, de estresse. E a gente tem agora também o burnout sendo uma doença do trabalho, né? Então, mais do que nunca, a gente precisa entender o que é esse fenômeno, né? O que é a depressão, o que é a ansiedade, como que a gente pode melhorar a vida das pessoas nas organizações pensando nisso. E aí eu vou trazer para vocês aqui brevemente o que a gente considera que é estresse, né? Porque a gente fala de estresse e estresse é tudo aquilo que é uma ameaça real ou direcionada à integridade física ou psicológica do indivíduo, né? Então, muitas vezes é isso, a gente está dentro de casa, trabalhando no nosso computador, não parece que tem nenhum estímulo estressor ali dentro, né? Mas o nosso dia a dia de trabalho está ali recheado, né, de ameaças, né, do que o nosso cérebro entende como uma ameaça à nossa integridade. Esses estressores, né, eles são uma resposta, né, eles vão desencadear uma resposta coordenada do nosso cérebro que vai ativar o nosso sistema motivacional, que é o defensivo. Então, são fatores que vão ativar ali pra gente que a gente não quer, né? Que a gente vai. A luta-fuga, né? Ou eu vou fugir disso aqui que eu tô fazendo, ou eu vou ali com raiva, né? Reagir àquilo que tá acontecendo. E isso faz com que a gente tenha esse tipo de comportamento também no nosso dia a dia de trabalho, né? Então, vocês podem imaginar, se vocês pensarem em um momento que alguém próximo de vocês, ou mesmo vocês, estavam muito estressados, como foi difícil, talvez, realizar uma tarefa, né? Como foi difícil você estar ali atento àquilo que você tinha que fazer, ou como foi difícil se comunicar com alguém que estava no momento ali que parecia que estava muito estressado, né? Isso é porque isso é uma base do comportamento, né? Uma coisa, um estímulo estressor vai desencadear essas respostas que vão ser coordenadas ali, que vai disparar um certo comportamento. Então, a gente precisa entender que isso acontece no ambiente de trabalho.
E quando isso acontece de forma excessiva, a gente tem quadros como a gente tem o quadro de burnout. Então, a gente precisa ficar muito atento a esses fatores ali no dia a dia. E como que a gente entende que isso acontece no ambiente de trabalho, né? Existem coisas, né, práticas que estão ali no ambiente, que eles naturalmente são estressores para as pessoas, né? A pressão por resultado é uma condição ali de extrema demanda e é acompanhada de uma emoção que é muito negativa. Então, a gente fala de ter prazos e metas impossíveis, então, fala que você tem que atingir lá uma meta, né, enorme. E como é que você vai atingir essa meta, né? Quando ela parece impossível, o que eu preciso fazer para que essa meta seja atingida se eu acho que eu nunca vou conseguir, né? Isso por si só é um estressor. Uma carga horária excessiva, um acúmulo de função, você tem que estar fazendo várias coisas ao mesmo tempo, tudo isso vai gerar essa emoção negativa. Quando a gente tem a sensação de perda de controle sobre o ambiente, isso naturalmente para a gente traz uma resposta de estresse. Situações de coerção e de submissão também vão trazer essa resposta. Falta de suporte social, então quando a gente se sente excluído ou a gente se sente julgado, a gente tem também uma resposta de estresse. E situações ali de alta motivação acompanhadas de frustração, falha ou perigo, né? Isso também traz pra gente respostas de estresse. Isso vai impactar diretamente a nossa produtividade, diretamente a nossa capacidade criativa e diretamente a nossa capacidade de tomada de decisão, que é tudo que a gente precisa fazer hoje em dia dentro das empresas, né? Como é que você toma uma decisão do seu trabalho ali, ou como é que você performa, faz aquela atividade da melhor forma possível, se você tem ali esse estressor ativando o seu sistema defensivo, né? Então, isso é muito importante que a gente consiga identificar e que a gente consiga também trabalhar para tentar anular esses fatores, né? E aí, como a gente aplica, né, a partir do momento que a gente entende que o ambiente de trabalho tem isso, como é que a gente traz esse conhecimento para dentro das empresas de forma prática? Uma das coisas que a gente realizou, né, um dos projetos que a gente realizou, que foi divulgado lá com o nosso cliente, né, o iFood, lá pelo LinkedIn, foi ações potencializadoras, né? A gente chamava de ações potencializadoras porque a gente tinha certas práticas que a gente sabe que elas são benéficas, né, para que as pessoas consigam lidar melhor com o estresse. E a gente trazia essas mensagens, né? A gente disparava para as pessoas essas tarefas que elas tinham que fazer no dia a dia. E eram coisas simples, tá, gente? Era, por exemplo, pegar 5 minutos do seu dia, dentro do seu dia, pausar, colocar uma música, por exemplo, se você gosta de música, e dançar essa música. 5 minutinhos do seu dia. Pode parecer uma coisa muito boba, que não vai fazer diferença nenhuma, mas se você faz isso todos os dias, que era o que a gente pedia ali na tarefa, isso trazia uma melhora do bem-estar, né, significativa. Então, a nossa intenção aqui com essas ações potencializadoras, né, pautadas ali no conhecimento de arquitetura de escolhas, né, o NUD, era trazer para as pessoas formas simples de inserir momentos que trariam bem-estar para elas dentro da organização. Tanto eram essas questões que elas podiam fazer sozinha, como também fale com um amigo, né? Converse com alguém, traga isso para uma pessoa, né? Tem um momento ali de interação com uma pessoa para que você possa ter o suporte social, por exemplo, para que você possa se sentir incluída. Dentro do movimento ali que a gente está vendo de trabalho remoto, isso é super importante também, né? Então a gente ajudou aqui o iFood trazendo essas práticas, né, para o dia a dia, e eles até divulgaram aqui algumas das ações que eles estão fazendo, essas que a gente participou e outras também que eles estão realizando, que estão relacionadas com bem-estar, tá? Então, se alguém quiser ver, tá ali, né? Você só procurar no LinkedIn, só procurar aqui no e-book também, depois eu deixo o link aqui com o pessoal, para que vocês possam entrar também, tá? E uma outra coisa que a gente faz também, né, que a gente ajuda ali as empresas, é medindo, fazendo um tracking de como que tá a saúde emocional dessas pessoas. Porque isso flutua, né, gente? E existem eventos que vão trazer maior ou menor impacto na saúde emocional das pessoas. Então é super importante que a gente consiga medir e quando a gente afere, quando a gente tem dados, né, a gente consegue também entender onde a gente mexe, o que está acontecendo e por aí vai. Então, durante a pandemia, a gente desenvolveu aqui esse trabalho de tracking, né, com alguns dos nossos clientes, onde a gente fazia ali uma pesquisa, né, monitorava periodicamente como que estava a saúde emocional dessas pessoas durante ali o período principalmente da virada da pandemia, né? E a gente conseguia identificar, a gente tinha ali todo um questionário, né, desenvolvido para isso, e a gente conseguia identificar como é que as pessoas estão se sentindo, quantas pessoas da empresa estão se sentindo estressadas, quantas pessoas estão se sentindo relaxadas, quem está ali já, né, no degrauzinho para ter uma resposta de estresse maior. E a gente conseguiu ir identificando, acompanhando essas pessoas e salientar para a empresa, né? Olha, está aumentando, vamos tentar uma ação aqui para melhorar essa questão, né? Fique atento a isso nesse período. Então a gente conseguia fazer esse acompanhamento. E a gente perguntava também, né, para eles várias questões que influenciavam o estresse para a gente entender aonde que a gente mexe.
né? Então, quando a gente perguntava para as pessoas o que vai te ajudar a lidar melhor com essas demandas profissionais e profissionais, né, que estão te trazendo sobrecarga. E aí a gente ouvia ali das pessoas, e o que a gente encontra é tudo aquilo que eu falei ali para vocês que faz estresse, né? Olha, eu preciso planejar melhor minha rotina. Imprevisibilidade não dá, né? Eu preciso de mais flexibilidade no meu horário, porque não dá mais para ficar fazendo carga de horários excessivas, né? Eu tenho que ter tempo para cuidar da minha casa, eu tenho que ter tempo para cuidar da minha família. Eu preciso de prazos mais flexíveis, porque os prazos apertados causam estresse. Eu preciso de suporte, né, dos meus colegas. Então, tudo isso é super importante para a gente entender aonde a gente mexe. Sabendo ali a base do comportamento que traz estresse, conseguindo medir esses fatores, a gente consegue também ter ações mais assertivas para a gente resolver o problema do estresse aonde está ali a sua raiz, né? Então, aqui são breves exemplos, tá, gente, de como que a gente pode atuar. Aqui, só para finalizar, e a gente abrir para perguntas, para vocês poderem aí interagir comigo, né, perguntarem aí o que vocês querem saber mais sobre essa área. Só para deixar aqui uma visão, né, as pessoas, elas interagem com o mundo de diferentes formas, né, gente? Nós estamos ali tanto na força de trabalho, no consumo dos produtos, serviços, do entretenimento. Nós estamos participando da produção de conhecimento, dos avanços científicos, da inovação, e a gente precisa também estar bem, né? Ter ali um ambiente propício que permita que a gente pense em soluções para o meio ambiente, em soluções para a sociedade, para que a gente possa tornar também esse mundo melhor. Tudo isso tem a ver com o trabalho, tudo isso tem a ver com a nossa produção. Então, a gente precisa pensar em como que a gente tem ambientes cada vez melhores para que a gente possa produzir coisas cada vez melhores também, né? E aí, só por último, para que a gente possa também deixar esse recado aqui com vocês, né? Eu comentei que eu comecei ali com neuromarketing, hoje eu trabalho com neurociência organizacional. Existem várias áreas de neurociência aplicada que pensa exatamente nessa interação do ser humano, né, com o ambiente e tudo que a gente faz no mundo. Então, hoje, vou deixar aqui uma lista, né, com alguns dos pesquisadores, são áreas que foram ali descritas por pesquisadores já, né, que vão falar sobre como que a gente consegue aplicar os conhecimentos do comportamento e entender ali a interação, como, por exemplo, o cinema, com a cultura, com a economia, que isso é super interessante também, né, com a parte ali de ética. Tudo isso traz para a gente ali um conhecimento muito importante, muito legal, de como que é para as pessoas, né, a interação ali com o ambiente, como que a gente pode ajudar a pensar um pouco melhor e melhorar os sistemas, né, a nossa interação, tudo que a gente vive aí nesse mundo, tá bom? Acho que eu passei um pouquinho, né, gente, mas é isso.